Bom dia, irmãos, a paz, amém? Podem sentar, amém. Vocês podem abrir comigo em Salmos 42? Posso ler? Diz assim, ó. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Vamos orar, amém? Pai, nós te agradecemos por esta manhã, Senhor. Nós te agradecemos porque as tuas misericórdias, elas se renovaram, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque por causa da tua graça, nós não somos consumidos. Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua fidelidade. Te agradecemos porque você é um Deus grande, você é um Deus maravilhoso. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque estamos aqui nesta manhã e aqui é um lugar de segurança. Onde estaríamos, Senhor, se não fosse a tua mão sobre as nossas vidas? Pai, a tua palavra diz: para onde iremos e nos esconderemos de você? Se vamos para o alto, tu aí estás. Se vamos para baixo, tu aí estás também. Tu sondas o nosso deitar, o nosso levantar, e de longe conhece todos os nossos pensamentos. Pai, eu te agradeço por cada coração. Eu te agradeço por cada vida, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque você sabe a intenção do coração de cada um que está aqui. E você diz que você não nos despede de mãos vazias. Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço pelo teu amor, eu te agradeço pela tua palavra. Porque você é bom, você é fiel. E todas as coisas o Senhor faz cooperarem para o nosso bem. Pai, a sua palavra vai ser exposta. Senhor, em nome de Jesus, trata o coração de cada um aquilo que o Senhor quer tratar. Porque não vem de mim mesmo, mas vem do Senhor. Obrigada, Senhor, por uma atmosfera de paz, uma atmosfera receptiva à tua palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir agora em Tito, capítulo 1, versículo 9. Hoje a gente vai abrir bem muito a Bíblia. Afinal, estamos na escola dominical. Escola dominical é para a gente estudar a palavra. Amém? Posso ler? Tito diz assim, ó. E apegue-se firmemente à mensagem fiel, de maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Vamos lá. Essa passagem aqui em Tito, ela vai falar acerca da sã doutrina. A sã doutrina é a doutrina saudável do Senhor para a nossa vida. E todos nós temos grandes propósitos para realizar em Deus, temos grandes coisas para realizar em Deus. Deus, ele é um Deus muito grande e ele tem um propósito grande para cada filho. Deus não é um Deus injusto, ele deu uma medida grande para cada um de nós. Amém? E para que nós possamos correr a carreira, desenvolver a fé e alcançar aquele lugar grande que o Senhor tem para a gente, de coisas grandes, de coisas inimagináveis, é necessário que nós fiquemos firmes à sã doutrina, ou seja, aquilo que é básico, aquilo que é princípio da fé, aquilo que é princípio simples da palavra. Então, muitas vezes, a gente vê pessoas buscando algo muito sobrenatural em Deus, e muitas vezes a gente não está atentando para a sã doutrina, para aquilo que é elementar, para aquilo que é vital para a nossa vida espiritual, amém? Então, quando eu soube que eu ia ministrar, eu fiquei, Senhor, né? A gente vai buscar do Senhor aquilo que Ele quer falar, porque a gente não fala por nós mesmos, mas falamos aquilo que o Senhor quer falar. E eu fiquei sobre o que o Senhor quer tratar comigo, com a igreja. E Ele falou para mim sobre o perdão.
E eu disse, Senhor, mas todos nós sabemos o que é perdão, todos nós sabemos que perdoar é algo bíblico, é algo simples, é algo que o Senhor manda a gente fazer, né? Todo mundo conhece a passagem que Pedro disse, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão até 7? Aí Jesus responde a ele, não, Pedro, até 70 vezes 7. Jesus não está dizendo que é 400 e tantas vezes, mas ele está querendo dizer que devemos perdoar sempre. Mas graças a Deus que ele sabe de todas as coisas e nós vamos estudar um pouco sobre perdão, amém? Aqui, ainda em Tito, no versículo 9, ele diz assim, Paulo escreve a Tito e diz para que ele se apegue à sã doutrina, para que ele encoraja os outros irmãos e para que ele refute as coisas que se opõem a ela. Quando ele diz assim, refutar as coisas que se opõem, ou ele quer dizer que a sã doutrina, se nós conhecermos bem a palavra, os fundamentos da palavra, isso vai servir como um filtro. E tudo que se opõe à palavra não vai entrar no nosso coração. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra, amém? Para que a gente também conheça o que não faz parte dela, para não crer errado, para não viver de forma errada, amém? Então, vamos lá, perdoar. Eu fui buscar o significado de perdoar. Perdoar significa conceder perdão a, isentar do pagamento, não fazer caso de, tolerar e poupar. Perdão significa remissão de pena, ofensa ou dívida, indolência, desculpar. Desculpar no sentido de tirar a culpa. Na versão revista e atualizada do Brasil, são 74 versículos que tem sobre perdoar na Bíblia. Desses 74, 41 estão no Velho Testamento e 33 estão no Novo. Se você parar para pensar, eu fiz os cálculos, ou seja, 45% de perdão está no Novo Testamento. Considerando a quantidade de livros do Novo e do Velho, existe uma ênfase muito maior no Novo Testamento sobre perdoar do que no Velho. Amém? Eu não sei se você concorda comigo, mas o Evangelho, para mim, ele tem duas veias bem fortes, é amor e perdão. Porque quando Jesus vem, ele vem para perdoar os nossos pecados. E ele perdoa por meio do amor. Amém? Então, eu acho que perdão e amor permeia bastante, está bem ligado ao Novo Testamento. Amém? Vamos abrir em Mateus 18. Mateus, capítulo 18. Vinte e três. Posso ler? Diz assim, ó. Por isso, o reino dos céus é como o rei que desejava certa conta com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau,
Cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Isso é Jesus dizendo, amém? Isso é Jesus ensinando acerca do perdão. Pedro pergunta a Jesus quantas vezes se deve perdoar. Jesus responde e conta essa parábola. Ele conta que havia um servo, havia um rei e ele tinha um servo. E aquele servo lhe devia uma grande quantidade de prata. Eu fui pesquisar, aqui ele devia 35 talentos. A Bíblia diz que ele devia 35 talentos. Um talento corresponde a 10, não, um talento corresponde a 35 quilos de prata. Ou seja, ele devia 35 mil quilos de prata. E um denário, que ele diz aqui que o conservo dele devia 10 denários. Um denário valia a uma moeda de prata, equivalente ao trabalho de um dia de um servo. Ou seja, assim, a gente pode pensar, o servo devia ao seu rei muito mais do que o conservo devia ao servo. Amém? E eu fiquei pensando sobre essa parábola e o Espírito Santo ficou tratando comigo. Nós, quando fomos resgatados por Jesus, nós fomos resgatados por um preço muito alto. Nós fomos resgatados por um preço de sangue. A Bíblia diz que nenhum dinheiro, nem o dinheiro do mundo inteiro era capaz de nos resgatar. Mas Deus mandou o seu Filho. E Ele nos resgatou. E isso é um valor muito alto. Não existe como substituir isso. E muitas vezes, eu não quero que isso pareça pesado, mas nós não estamos perdoando os nossos irmãos por coisas tão pequenas, por valores denários, sabe? Por moedas, enquanto Jesus nos perdoou por um preço tão grande. Se você pensar um pouco nessa parábola e você isentar a parte onde o servo é perdoado pelo seu senhor, e você só pensar naquele servo que tinha um conservo que lhe devia 10 denários, e ele pedia ao seu servo aquele dinheiro, é justo ele cobrar aquele conservo, aquilo que ele havia, o que o conservo estava devendo a ele. Se antes ele não tivesse sido perdoado, mas ele já tinha acabado de ser perdoado. Amém? Eu não estou dizendo, irmão, que você tem que dever a ninguém, amém? E que a gente tem que perdoar as dívidas uns dos outros financeiramente falando. Eu estou falando de questões do coração. É tão interessante que a Bíblia diz assim, ó, assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração. Ainda tem mais essa, viu? Não basta perdoar, não. Não basta você mudar de atitude naturalmente. Não falar hoje e falar amanhã. Você tem que perdoar de coração. As coisas de Deus são coisas de dentro para fora. Amém? Então a Bíblia diz que nós temos que perdoar de coração. E muitas vezes o mundo, ele ensina pra gente que a gente tem que, tipo assim, perdoar é perder, não é verdade? Muitas vezes alguém faz alguma coisa contra a gente perdoa e o mundo diz assim, mas você foi muito tolo, você foi muito bobo, você não devia ter perdoado. Mas esse não é o princípio da palavra. A palavra diz que nós devemos perdoar, e perdoar de todo o coração. Sabe, se o Espírito Santo, se Jesus manda a gente fazer isso, ele sabe o que ele está falando. A Bíblia diz que ele diz assim, escolhe, pois, a vida. Jesus, ele diz, em toda a palavra, ele é um Deus que dá orientações, que dá conselhos. E a palavra diz que nós devemos perdoar. Amém? E eu queria abrir agora em João 20, 23. Posso ler? Diz assim,
Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Já pararam para pensar nisso? Jesus nos perdoou, é fato. Ele nos perdoou. Nós somos perdoados por Ele, somos justificados por Ele. Mas a Bíblia ainda assim diz que se nós perdoarmos, seremos perdoados. Mas se não perdoarmos, não seremos perdoados. Irmãos, a vida ela é muito agitada. Quantos concordam comigo? Nós temos tantas atividades, acordamos, temos responsabilidades, temos afazeres e muitas vezes a rotina ela vai nos consumindo. Ela vai nos consumindo, nos consumindo. Eu não estou dizendo que ela vai lhe fazendo pecar, amém? Mas ela vai lhe tirando de algumas coisas, vai colocando a sua cabeça em outras. Você precisa se planejar para isso, você precisa fazer um trabalho na faculdade, você precisa sair para resolver um negócio no médico. Você vai fazendo tudo isso. E, às vezes, é necessário nós pararmos um pouco e analisar o nosso coração, analisar os nossos pensamentos, porque nós vivemos um evangelho de amor, nós vivemos um evangelho de paz. Em Tiago 1,21 diz assim, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade. Ali em Tiago ele está escrevendo para crente, ele não está escrevendo para incrédulo não. E ele fala acúmulo de maldade. Ou seja, no dia a dia essas coisas podem chegar, mas o importante é nós não deixarmos elas contaminarem o nosso coração. Estarmos sempre atentos àquilo que está entrando, aquilo que está descendo para o nosso coração. Amém? Um dia desse eu estava conversando com uma manhã e eu estava dizendo para ela, né? Às vezes é melhor você nem saber o que andam dizendo de você, porque você não se contamina. É melhor você nem saber, porque às vezes quando você sabe, nós somos seres humanos, nós temos alma, aquilo fere, aquilo dói. Mas o importante é você não deixar isso entrar e descer para o seu coração. Apresentar ao Senhor e dizer, Pai, o teu Espírito Santo é meu ajudador e ele vai me ajudar a tirar esse acúmulo de maldade do meu coração e da minha mente. Amém? Então, a Bíblia está dizendo que o perdão ele é uma medida, é uma balança. À medida que você fizer, você vai ter também. Amém? A Bíblia diz que os dons que nós exercermos, nós vamos usufruir. Se você exerce o dom de misericórdia, você vai ter misericórdia. A Bíblia diz no Sermão da Montanha, em Mateus 5, que os puros herdarão o reino de Deus. Os pacíficos. Então, isso é como uma balança. Amém? É como um peso. À medida que você fizer, você vai ter. Você vai colher o que você vai plantar. Amém? Então, vamos ficar sempre atentos ao que estamos pensando, ao que estamos plantando, analisar como estamos enxergando as pessoas, porque é fato que vivemos num mundo mau, amém? Nós vivemos num mundo muito corrido, onde as pessoas falam o tempo todo, falam uns dos outros o tempo todo, é inevitável, mas nós precisamos nos manter puros, íntegros, irrepreensíveis diante do Senhor, porque Ele está voltando. Irmãos, nós vamos prestar conta de tudo. Eu vou prestar conta daquilo que eu estou falando agora. E se eu pregar aqui e falar para vocês, perdoem, perdoem, e chegar na minha casa e não perdoar, eu vou arcar com isso diante do Senhor. Então é com muito temor que eu trago isso para você, porque à medida que eu estou falando para você, eu vou ter que praticar. Eu sou convocada por Deus a praticar perdão. Amém? Então, tudo que nós aprendemos da parte do Senhor, nós temos que praticar. Amém? Porque o Evangelho, a Bíblia diz, o Evangelho ele é bem prático. Os verbos do Evangelho é ide, é faz. Então, o Evangelho é um Evangelho muito prático. Nós não temos um Evangelho apenas de palavra, apenas de conceito. Amém? O Evangelho não é uma matéria da universidade. O Evangelho é um manual. Não é um simples livro que nós lemos e digo, poxa, que coisa bonita, né? Jesus veio, livrou todo aquele povo, legal.
Não, mas o Evangelho é para que nós pratiquemos essa palavra. Amém? Você foi chamado para exercer o Evangelho, para praticar. E é tão interessante que se você fizer isso diante do mundo, rapidamente vão lhe identificar. Rapidamente. Não precisa de muito, não. Você andou de um jeito, fulano é crente. Não é verdade? Então, irmãos, não deixe que essa soberba do mundo, que esses apontamentos tirem a sua alegria de ser santo, de ser puro, de ser irrepreensível. Como é bom saber que se o Senhor nos recolher hoje, nós fizemos, cumprimos aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém? Amém? Precisamos andar tão concentrados em Deus, tão compenetrados no Senhor, para ouvir o rio. Eu estava dizendo à mãe, eu estou no tempo de tanto silêncio, que eu estou ouvindo o rio dentro de mim. Eu tenho aprendido a deixar minha alma tão quietinha, que eu estou ouvindo o rio. Sabe? Aquela sensação de água mesmo batendo dentro de você. Eu estava dizendo a ela, sabe por quê? Porque é necessário. É necessário ele estar voltando. E ele vai voltar bem rápido. Amém? E uma coisa que é muito importante e está relacionada com o perdão é o arrependimento. O Novo Testamento é cercado de expressões arrependei-vos porque é chegar no reino dos céus. Então o perdão, ele tem um fruto. O perdão, ele traz uma transformação, uma mudança de atitude. Você não vai simplesmente pedir perdão e continuar tendo a mesma atitude. Amém? Eu não sei se você já ouviu essa expressão quando alguém aceitou o Senhor, diz, fulano se converteu. Já pararam para pensar? Se converteu. O que isso significa? Que a pessoa foi transformada, ela foi mudada. Ela era uma coisa e ela se converteu a outra, que geralmente é o oposto, né? Converter é converter ao oposto. Então, nós vivemos um evangelho que converte pessoas, que transforma pessoas. Quando nós aceitamos Jesus, nós fazemos a oração do perdão pelos nossos pecados e vamos viver uma vida nova. E essa vida deve ser bem regada de arrependimento. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e vamos viver uma nova vida. Então, a vida, o perdão, juntamente com o arrependimento, ele traz uma transformação. Você não permanece da mesma forma. Em Mateus 3:8, João Batista vai falar sobre isso. João Batista diz assim: produzam frutos dignos de arrependimento. O que é que ele está querendo dizer com isso? Gente, eu gosto tanto de João Batista. Gosto mais dele. Vocês já pararam para pensar que João Batista não tinha a Bíblia? João Batista não tinha o filme A Paixão de Cristo? João Batista não tinha a igreja? Não tinha nem Jesus, Jesus veio depois dele. Mas João Batista dizia: eu vos batizo com água, mas virá aquele. Irmãos, é uma convicção muito grande. Você não vê Jesus. Jesus não ter vindo à terra e você, eu vos batizo com água, mas aquele virá. Irmãos, nós temos uma certeza. Nós temos um fundo de garantia. Nós temos a palavra. Nós temos o Espírito. Jesus veio. É fato. A ciência pode dizer o que quiser, meu amigo. Ele veio e acabou. Mas João Batista não tinha aquilo. Amém? João Batista, ele não tinha isso. Ele só tinha a convicção. Amém? E ele batizou com água e disse que viria aquele que batizaria com o Espírito. E ele diz assim: eu batizo com água para arrependimento, mas virá aquele que batizará com o Espírito e com fogo. Mas, se você parar para pensar, o batismo com água não foi anulado. Nós ainda nos batizamos nas águas, amém? Quando são batizados nas águas? Amém? Então, somos batizados nas águas para arrependimento. Então, ainda estamos nesse processo. Amém? E Mateus 5:23. Irmãos, vocês não vão dormir não, né?
Porque manhã disse que a minha voz tem sonífero. Começa a conversar com ela, ela começa a dormir. Mateus 5:23 diz assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Eu quero que você pare e pense comigo que existem algumas coisas que são básicas, que nós praticamos sempre. A ceia do Senhor foi um mandamento que Jesus, né, fala para nós praticarmos a ceia. Os dízimos e as ofertas é outro mandamento, amém? E dentro desses dois grandes mandamentos que Deus deixou, ele sempre fala essa questão de você sondar o seu coração, ver se alguém tem algo contra você e se reconciliar. A ceia diz assim, que se você tiver algo errado, não tome, porque você está tomando juízo para si. E os dízimos e as ofertas da mesma forma. E se você parar para pensar comigo, o que eu acho mais interessante no Senhor é que mesmo a culpa não sendo nossa, Ele nos manda ir lá e pedir perdão. Já pararam para pensar? A culpa não é minha, mas eu deixo a minha oferta, vou me reconciliar com o meu irmão e depois eu volto para ofertar. Então, irmãos, isso não é se você foi o culpado ou não. Compete a você perdoar. Compete a você ser pacífico, procurar a paz dentro da casa do Senhor, dentro da sua casa, no mundo, no seu trabalho. A Bíblia diz que nós somos frutos pacíficos de justiça. Amém? Devemos ser pessoas de paz. Amém? Se você não está errado, peça perdão. O amor, ele constrange. O amor vai constranger. A Bíblia diz que a unção quebra todo jugo. A unção vai despedaçar esse sentimento que não provém do Senhor. Amém? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Um aspecto muito importante sobre o perdão é que ele anda acompanhado do amor. Como a Maria disse, o amor, ele não é um sentimento. Eu não preciso sentir para fazer. O afeto é um sentimento. A paixão é um sentimento. Amém? Mas o amor, ele é uma atitude. Amém? Nós precisamos decidir amar, andar em amor. Amém? E a Bíblia vai trazer o amor sobre diferentes óticas. A Bíblia vai trazer o amor como essência de Deus. A Bíblia vai trazer o amor como mandamento. A Bíblia vai trazer o amor como a não distinção, você deve amar a todos. A Bíblia vai trazer o amor como um fato que deve ser obedecido. Amém? A Bíblia vai trazer o amor como Deus ama, o amor à moda de Deus. A Bíblia vai trazer o amor como uma dívida. Amém? O amor é uma dívida. E a Bíblia vai dizer que nós devemos amar os nossos inimigos. Amém? Pastor Janduí contou uma história engraçada para vocês rirem um pouco. Ele disse que um dia estava ministrando para casais e tinham vários casais jovens que tinham acabado de casar, né? E ele lá falando sobre o amor, levantou um jovem e disse: pastor, eu não aguento mais a minha esposa. Aí o pastor Janduí olhou para ele assim: há quanto tempo você acaba? Há 2 anos, pastor. Olha, pastor, não dá, olha, vamos separar. Aí o pastor Janduí olhou para ele e disse: mas por quê? Porque eu não amo ela. Eu não amo, pastor, eu não amo mais essa mulher. Eu não amo mais como mulher, ela é minha amiga. Aí a Bíblia diz, aí o pastor Janduí disse, mas a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos amigos. Aí ele disse, mas pastor, você não está entendendo. Eu não amo ela mais como amiga, não. Eu amo ela como irmã, em Cristo. Mas irmão, a Bíblia diz que nós devemos amar os irmãos em Cristo. Pastor, você não está entendendo. Eu não amo mais essa mulher. É como viver como um inimigo do meu. Mas a Bíblia diz que nós devemos amar os inimigos também, irmão. De todas as formas você tem que amar sua esposa. Amém? E eu fiquei parando por pensar nisso. Poxa, a gente tem que amar até os inimigos. E tem mais outro, irmãos. E orar pelos que nos perseguem. Amém? Então,
Eu queria que você abrisse comigo em 1 João 4. 1 João é meu livro favorito. 1 João 4 diz assim, ó. 1 João 4, 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é. Estamos aqui frente à essência de Deus. Deus é. A Bíblia define Deus. Deus é amor. Amém? E se estamos em Deus, estamos em amor. A Bíblia diz que não tem como eu dizer eu ando na luz se não ando em paz com meu irmão, se não caminho com meu irmão, se não ando em amor com meu irmão. Entendam, o que nos liga a Deus é o amor e o que nos liga uns aos outros é o amor também. É um dever, é uma obrigação. Nós amarmos uns aos outros. E amar é ajudar, é ouvir, é estar junto. Amar é você se ajustar com o seu irmão até nos defeitos. Amém? Nós devemos nos ajustar porque somos um corpo. Eu sou muito diferente da minha mãe. Muito, muito diferente. E eu fico dizendo a ela, mãe, olha, só Deus. Porque nós somos tão diferentes, mas nós não nos largamos. O dia inteiro. Meu pai diz assim, minha filha, deixa um pouquinho, né? Porque nós não nos largamos. E ela é muito diferente de mim. Fazemos tudo diferente, gostamos de tudo diferente. Tudo. A minha irmã de 5 anos é mais parecida. Vamos comprar uma roupa? Não, gostei, gostei. E essa? Não gostei. Ah, essa eu gostei. Somos totalmente diferentes. Mas o amor é maior. E porque o amor é maior, nós nos suportamos. Ela muitas vezes precisa de mim e eu muitas vezes preciso dela. Amém? Então somos diferentes. Deus nos fez diferentes. E Ele sabe o que Ele fez. Irmãos, a gente tem que parar com essa coisa de que chamado é melhor, de que lugar é melhor. Sabe por quê? Porque se Deus fez o diferente, Ele sabe por quê. Amém? A Bíblia diz que as coisas reveladas são para os filhos e as não reveladas são do Senhor. Então, não existe chamado mais importante. Todos são importantes. O chamado profético é importante, ele tem uma finalidade. O chamado de mestre, ele é importante, ele tem uma finalidade. O chamado de levita, ele é importante, ele tem uma finalidade. O chamado de pastor, ele é importante, ele tem uma finalidade. O que seríamos de nós sem os nossos pastores? Amém? Eu fico olhando para o pastor Eduardo, para o pastor Wagner, convivo com o Fabi. Irmãos, eles exalam o amor. Às vezes é constrangedor, porque as pessoas muitas vezes não respeitam, mas eu nunca vi eles virarem a cara para ninguém. Isso é amor. Muitas vezes nós, cheios de si, queremos analisar as pessoas, queremos, como é que eu posso dizer? Fazer exceção mesmo. E eles estão firmes e fortes, amando todos, sem diferença. Sempre ali, sempre ali. Então isso é muito importante. O que seria do corpo sem o pastor? O que seria do corpo sem os mestres? O que seria do corpo sem os profetas que apertam as orelhas? O que seria de mim se a minha mãe não me corrigisse? A Bíblia diz que aquele que ama corrige. O que seríamos de nós se os nossos pais não tivessem nos corrigido? Então nós devemos nos amar e nos respeitar sobre todas as coisas. Amém? E depois em Marcos 12, 29 e 31. Diz assim:
Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Amém. Eu vi um vídeo essa semana, eu acho que alguns de vocês já devem ter visto. Um rapaz vai para um barbeiro, ele vai se barbear, e ele é crente, e o barbeiro não é. Aí ele chega lá diante do barbeiro, faz a barba, e o barbeiro diz assim: Deus não existe. Aí aquele rapaz que tá, o crente, né, que tá fazendo a barba, fica assim pensando naquela afirmação tão convicta do barbeiro: Deus não existe. Aí o crente sai, fica, né, pensando naquilo. Quando ele sai da barbearia, ele vê um mendigo bem barbado. Aí ele grita: os barbeiros não existem. Aí o barbeiro sai da loja: mas rapaz, eu acabei de fazer a sua barba. Como é que você está dizendo que barbeiros não existem? Porque aquele homem ali está barbado e ninguém foi tirar a barba dele. Então barbeiros não existem. Muitas pessoas estão afirmando que Deus não existe porque elas não procuram a Deus. Muitas vezes as pessoas não estão achando Deus porque nós não estamos nos amando uns aos outros. A Bíblia diz que nisto conhecereis que são meus discípulos, se amardes uns aos outros. É um sinal de Deus. Nós somos um sinal de Deus. Um sinal que Deus existe. Nós somos esse sinal. Se nós nos amarmos uns aos outros, seremos esse sinal. Eu tenho uma amiga que ela era espírita, quando eu morava em São Paulo. E graças a Deus o evangelho alcançou a vida dela. E ela tinha passado por um processo de depressão, mas aceitou o Senhor e foi para a igreja. E o pai dela era um tanto difícil, ganancioso, sabe? Essa é a palavra. E devido ao capitalismo e às dificuldades, eu não culpo a sua história, foi uma história bem sofrida, ele dava muito valor às coisas materiais. E um dia ele foi para a nossa igreja, e chegando lá na nossa igreja em Pinheiros, o pastor Janduí deu um carro a um casal da igreja. Porque esse casal, quando o pastor Janduí estava precisando de uma quantia para completar o carpete da igreja, foi e abriu a caixinha dos sonhos, que a gente chama, e deu aquela oferta. E o pastor, para honrar a vida desse casal, deu um carro. E nesse dia do carro, o pai dessa minha amiga foi para a igreja. Resistente, mas foi. Quando chegou lá, né, que houve um momento, ele ficou: já que eu não estou entendendo não. Ele deu um carro? Aí ela: foi, pai. Um carro? Não, peraí, deixa eu entender. De graça? Aí ela disse: é, pai. Mas peraí, por que ele está fazendo isso? O mundo procura sempre uma razão. Para que nós fazemos as coisas? O que vamos ganhar com isso? Enquanto o reino de Deus não é assim. Amém? E aquilo que aconteceu marcou a vida do pai da minha amiga. E eu tenho certeza que Deus tratou com ele. Já pensaram? Um carro? Hoje em dia no mundo, o que é que se faz sem ter algo em troca? Nada. Mas nós não. Nós somos um povo diferente. Nós somos um povo diferente. Nós somos um povo que temos tanto do Senhor que abençoamos sem buscar nada em troca. Amém? E Mateus 5,46. Vamos lá. Mateus 5,46. Posso ler? Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa vocês receberão?
Até os publicanos fazem isso. Ou seja, o que é que Deus está querendo dizer? Não existe mérito em você amar quem Ele ama. Você amar quem Ele trata bem. Porque o povo do mundo faz isso também. Onde está a diferença? Em lugar nenhum. A diferença está em você amar aquele que lhe maltrata, aquele que lhe rejeita. Porque entende, irmãos, quando você quer ter a razão de algo, você está tirando o espaço de Deus agir ali. Quando a Bíblia diz assim, aquele que perder a sua vida, por favor, me acha lá. Então, se acontecer alguma coisa com você, não se justifique. Deixe o Senhor justificar você. Deixe o Senhor trabalhar por você. Porque você convence do pecado, da justiça e do juízo? Não, mas o Espírito Santo convence. Amém? Então, se fizerem alguma coisa contra você, não tome partido daquilo. Deixe isso com o Senhor. Ele vai resolver. De fato, Ele é fiel. E Ele trabalha para aqueles que nele entenda. Vamos analisar esse versículo. Deus trabalha para aquele que nele? Se você não esperar, eu sinto muito. Você precisa esperar. Há uma condição para você estar enquadrado nesse versículo. Você precisa esperar. E esperar pacientemente no Senhor. E Ele vai trabalhar por você. Mas se você quiser trabalhar por conta própria, é uma opção sua. Eu não aconselho. Eu aconselho você a esperar no Senhor. É sempre bem melhor. Amém? E amar como Deus ama. Isso está escrito em 1 João 4,11 e João 13,35. Eu queria que vocês abrissem em João 13,35. Diz assim, eu vou ler do 34, amém? O novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Mais uma vez, aquilo que eu já havia falado, Jesus falando que isso era um sinal. O amor entre os irmãos é um sinal do amor de Deus. Amém? E amar como uma dívida está em Romanos 13. Vamos lá para Romanos 13. Romanos 13, no versículo 8, diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Amém? Ou seja, há uma dívida entre mim e você. Eu devo lhe amar e você deve me amar. Sinto muito, irmão, você está relacionado comigo. Amém? Você está ligado a mim, eu estou ligado a você. Nós temos uma dívida de amor. Isso é muito lindo, né? Porque Jesus podia fazer um evangelho individual, mas Deus resolveu fazer um evangelho social. A sociologia diz que o homem é um ser sociável, que o homem não consegue sobreviver só. Já pensaram? Nós somos seres sociáveis. Nós não sobrevivemos só. Desde os primórdios da história, o homem se organiza em grupos, em políticas, em formas de conviverem. Tem um estudo que diz que até os mendigos no estado de São Paulo, eles se organizam. Como são grupos grandes e mendigos lá é diferente de pessoas que cometem crimes, são simplesmente pessoas que moram na rua. Quando há um grupo muito grande, as meninas mais novas dormem com os senhores dos grupos, para que os rapazes não as ataquem, né? Então, há uma forma de organização até nos grupos menos favorecidos financeiramente. Ou seja, eles se organizam, eles se relacionam. Amém? Não vamos ser cristãos que não nos relacionamos. Vamos nos relacionar, vamos viver juntos em unidade. Porque vamos para o Senhor juntos, vamos passar a eternidade juntos. Sinto muito, irmão, se você não gosta de mim, mas você vai ter que passar a eternidade comigo. Amém? Amém? Temos que nos amar.
Clarice Lispector diz assim: até eu aprendi a me respeitar, porque ela não gostava de si mesma. Amém? Nós precisamos nos amar e amar os nossos irmãos. Porque se você pretende, né, passar a eternidade lá em cima, porque eu pretendo. Amém? E amar os inimigos está em Mateus 5. Vamos para Mateus, voltar para Mateus. Mateus 5, 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Jesus está dizendo assim: vocês ouvem o que as pessoas falam. As pessoas falam assim, ó, amem o seu próximo e odeiem os seus inimigos. Aí Jesus diz assim: mas eu vos digo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Gente, na literatura é muito bonito, não é? Não é bonito? E na prática, vamos romper com os nossos sentimentos. Vamos romper com o nosso ego e vamos cumprir aquilo que Jesus disse. Amém? Porque os olhos de fogo do Senhor estarão diante de nós. E Ele vai dizer: Rafa, havia um pacote para você. E porque você não perdoou, você carregou um peso nas suas pernas e você não pôde avançar. E aquele pacote você não abriu. No céu, eu acredito que existem salas com presentes com o nosso nome. Entenda, irmãos, cada um tem um lugar. Deus não tem o mesmo lugar para todos nós. Ele diz assim: eu vos preparei moradas. É plural. Cada um tem uma carreira. Então Deus, ele é tão grande. Entenda, Deus é muito grande. Não existe um lugar, não existe só um ministério, não existe só uma igreja, não existe só um povo. A Bíblia diz que grandes são os celeiros e poucos são os ceifeiros. O que a gente precisa é entender o nosso propósito. O que a gente precisa é estar no nosso lugar. Amém? Porque no lugar certo, Deus vai prosperar a gente. Mas se a gente não estiver no nosso lugar, pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos ficar. Mas se estivermos no lugar que o Senhor tem para nós, vamos ficar bem demais lá. Amém? Então nós devemos amar os nossos inimigos, devemos cuidar deles, devemos orar por eles, devemos expor a palavra a eles. Amém? Se alguém debochar de você, debocharam de Jesus e Jesus disse assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Se alguém debochar de você, diz: Senhor, grande é o ministério que você tem na vida dessa pessoa. E eu vou abençoar esse ministério. Eu vou ser parte com essa pessoa nisso. Eu vou comprar os livros dessa pessoa. Eu vou sentar para ouvir essa pessoa ministrar. Amém? Porque Deus tem um lugar especial para cada um de nós. Não deixe de abrir os presentes porque você está atado com peso sobre os pés por conta de falta de perdão. Eu já estou terminando e para terminar, eu vi uma pesquisa que disse, eu não sei ao certo, que o meu professor comentou isso em sala, das maiores doenças que vai afetar as pessoas no futuro são transtornos de ansiedade. E vai afetar tanto as pessoas, vai ser a doença que vai estar em alta no futuro, são os transtornos de ansiedade. Por quê? Porque as pessoas não vivem em paz consigo, não amam uns aos outros e querem um lugar que não é o lugar delas. Se você amar os outros, você estiver paz com você, você tiver sensibilidade de espírito, você vai estar no lugar certo, com paz, tudo tendo, nada faltando e usufruindo de uma vida maravilhosa no Senhor. Amém? Jesus veio e nos amou de tal forma que não simplesmente preparou uma eternidade boa para nós, como preparou uma boa vida aqui na terra. Amém?